paz do Senhor Jesus seja com todos, sua família aí, junto aí desse canal, sempre trazendo a palavra, trazendo um fortalecimento, uma bênção também na sua casa, através da palavra do Senhor Jesus. Tempo difícil que nós estamos atravessando, a gente sabe disso que é. Você aí, mas vai ouvir uma palavra sobre, ô pastor Josias, será que todos que diz que é crente vai para o céu? Essa palavra é de uma pergunta que você pode até ficar para você mesmo, fazer comentário e falar do seu jeito que você gosta. Todo mundo que vai para a igreja, todas as pessoas que ele está ali, será que ele vai para o céu? Como será a situação? A Bíblia nos fala uma coisa interessante, que até o próprio Jesus ele fez esse ensinamento aos discípulos, que ele separou também sobre esse assunto aí. Ele citou lá em Mateus, no capítulo 7, e o versículo 21. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Essa palavra, Jesus falando e se expressando, de verdade que, por que ele falou essa palavra assim? Nem todos que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Porque quando ele, desde a época de Jesus, ele encontrou na vida dele, no caminho, na caminhada, muitos aproveitadores assim do nome de Jesus para ganhar dinheiro. Você pode ver que ninguém ganha quando fala no nome de Satanás, de verdade, e ninguém pode nem citar isso, mas você não vê pessoas fazendo trabalho errado por aí e colocar o diabo no meio. Não, é Jesus, é Jesus e é Jesus. Quer dizer, mas Jesus, olhando essa palavra aí, você pode ver que o diabo é tão rejeitado, e ele já é rejeitado, a Bíblia diz, nunca se firmou na verdade, desde o início, quando ele foi expulso do céu. E os mentirosos, pessoas que não têm nenhum compromisso, nenhuma responsabilidade com a palavra, às vezes mente e em nome de Jesus, usando o nome de Jesus para ganhar realmente apoio. Aquelas pessoas tão simples que não sabem o caminho, como pode se conduzir. Mas a palavra de Deus diz que muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos, nós em teu nome, não expulsamos os demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Veja bem, tudo em nome de Jesus, fez maravilha, profetizou. Mas Jesus, ele vai usar uma palavra, então vai dizer, então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Quer dizer, será que existe pessoas que estão usando o nome de Jesus e praticando iniquidade, que é o pecado? A palavra de Deus, quando Jesus fala e se expressa assim, ele está dizendo abertamente para nós entender, porque às vezes a pessoa tem uma preocupação com as pessoas. Diz, mas vai falando é crente ali, e um dia está falando mistério, outro dia está falando língua, e depois está fazendo coisa errada. Exatamente só essa palavra que Jesus falou, que nem todos que profetizam, que fala em meu nome, que expulsa demônios, que faz milagre, vai para o céu. E por que Jesus falou isso aí? Porque está exatamente praticando a iniquidade, que é o pecado diante de Deus. Porque você não conhece, a pessoa conhece aparentemente as pessoas, mas Jesus está falando diretamente que existe realmente pessoas dessa natureza. Você pode ver que o próprio Jesus falou, Paulo escreveu essa carta também. Paulo se expressou que existia pessoas que falavam língua, porque a língua estranha não é uma santificação de jeito nenhum. É apenas que fala línguas estranhas, que Jesus se expressou, é um revestimento de poder, mas tem pessoas que imitam línguas estranhas, não é falar, é imitar, dizendo que, e tem muitas pessoas embelezadas com isso, achando que, pastor, você não acredita? Eu acredito sim, Jesus batiza, renova, ele cura, faz milagre, mas a Bíblia diz que existem pessoas que em pecado, fazendo coisa errada mesmo, e fala mistério e profetiza,
e coloca a mão, a pessoa é curada. E por que é isso que acontece? A Bíblia nos fala lá em 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do primeiro versículo em diante: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todo o mistério e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira de que transportasse o monte e não tivesse o amor, nada seria. Então, observe bem que a pessoa ele pode profetizar, ele pode falar a língua, mas se não tiver o amor que Jesus mandou, da palavra do mestre, primeiro o amor que está no coração. Que não adianta, nós sabemos que profetizar, falar mistério, ou como a pessoa deseja que queira fazer, e depois não tiver realmente o amor de verdade no coração da pessoa que ele profetiza. Por isso Jesus falou essa palavra: nem todos aqueles que diz Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas a palavra de Deus falando, aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. A vontade de Jesus falando, pessoas que é separado para Deus. Você pode até falar, se expressar, que você errou, ou você caiu, ou pecou, mas pode ser restaurado, se levantar, você pode se conduzir outra vez para o Mestre e dizer: Senhor, me perdoe, e renovar suas vidas espiritual outra vez. Então tem pessoas que estão enganadas por aí afora, a gente sabe disso que está pensando, porque a pessoa está profetizando lá não sei aonde, está baixando, e está falando mistério, está falando línguas estranhas, está fazendo assim, eita, ali é fogo puro, quer dizer, a pessoa está enganada com isso. Não quer mais ser sustentado pela palavra de Deus, que é o sustento. Dizer uma palavra só para você aqui nesse momento: que sustenta a sua família, você, a sua vida espiritual, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é prioridade. Você pode fazer um grande trabalho, botar muita gente para cantar, a pessoa pode pular, ele pode saltar pelos bancos, ele pode bater na parede, ele pode dar burro na janela, pode fazer o que quer. Se não tiver a prioridade, que é a palavra do Mestre, Jesus falando, que é o principal, que é a palavra do Senhor Jesus. Porque Jesus falou essa palavra, porque a palavra é o sustentador das vidas. Então, se não tiver o amor, nada disso me aproveitaria. Versículo ainda diz assim: porque ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Você pode ter tudo na vida, pode distribuir, você pode dar tudo que você tem, mas se você não tiver o amor de verdade, nada disso será, adiante de Deus, poderia aproveitar. Ainda que ele distribuísse fortuna ou feira, o que você tivesse, Jesus falou essa palavra, ainda que eu falasse mistério, tivesse o dom de profetizar, está escrito na palavra do Senhor Jesus, dom de profetizar, falasse de profecia, se não estiver dentro, enquadrado da palavra do Senhor Jesus, é em vão a sua profecia. Então, que a paz do Senhor Jesus permaneça constante na tua vida, no teu coração, porque tudo isso não traz, você pode ver, mas pastor, e a pessoa que profetiza? Mas se ele estiver dentro da palavra, sim, ter o amor do coração, ter a língua que não fala muito, não fala de um e fala de outro, porque realmente Jesus está falando sobre isso aí. A pessoa ele profetiza às vezes, fala a língua, fala mistério, pula, mas depois fala do pastor, fala da igreja, fala do vizinho, fala da casa, fala da esposa, fala do marido, fala de todo mundo. E de noite está na igreja profetizando, mostrando que é um profeta. Mas não é, não. A Bíblia diz que não é profeta. Está escrito na palavra de Deus, ninguém pode desmanchar isso aí. Então você lembre de uma coisa: existem pessoas que ele não é nem batizado, ele nem fala mistério, mas é uma pessoa que tem uma linha. Ele tem uma santificação diante da presença de Deus. Mostrando para você que o Evangelho de Mateus fala sobre isso aí. Nem todos aqueles que diz Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Deus o abençoe e que a paz do Senhor Jesus possa permanecer no seu coração, que você possa compreender. Você pode até dizer que não fala a língua, você pode até se expressar assim, que não profetiza, mas vai para o céu. Vai para o céu, está dentro da palavra de Deus.
Mas se profetizasse, falar a língua mistério, e no outro dia está riando a lenha e o cacete e o pau nos outros, pode ficar certo que não chega nem nas nuvens. Isso aí, porque essa palavra que eu estou falando da parte de Deus está na Bíblia, isso aí. Então que o Senhor Jesus continue abençoando você. Cada um, você sempre se acorde com esse negócio aí. E tem muita gente parado, que vê a pessoa sapateando, pulando, e quando pensar que não, a pessoa está metendo o pau no outro, falando da vida alheia, falando de todo mundo, de noite está profetizando por aí. Não vale nada isso aí. Diante de Deus, biblicamente falando, a pessoa está falando uma coisa que Deus não está se agradando. Então vamos orar ao Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, a tua presença. Tua graça e a tua misericórdia é grande, Senhor. Tu és o Deus que conhece os corações. Quando em vez tem vida, parou na caminhada, desistiu, porque em vez viu aquela pessoa profetizando, pessoa falando mistério, em vez a pé, sapateando, e quando viu aquela pessoa na rua, nos outros lugares, brigando, arengando, intrigado, aí desanimou, porque pensando que a santidade vem através disso aí. Mas a tua palavra nos fala, se não tiver amor, tudo é em vão que faz. Mas permanece, Senhor, ajudando cada um, que possa permanecer diante da tua presença, Senhor. Em teu nome, para sempre. Amém e amém. E que a paz do Senhor Jesus possa permanecer no seu coração e, com certeza, aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Amém.